Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, recebendo aqui no estúdio da TV e Rádio Câmara Bauru a vereadora Chiara Ranieri, do DEM. Vereadora, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui conosco. Imagina, Lidiane, eu que agradeço. É um prazer sempre estar com vocês aqui na TV Câmara. Bom, a gente começa falando sobre os precatórios, porque partiu da sua iniciativa o sobrestamento do projeto de parcelamento, projeto do Executivo para o parcelamento dos precatórios de 33 milhões de reais relativos à indenização da chamada floresta urbana. A imprensa noticia que o pedido de liminar da Prefeitura para a suspensão dos efeitos da execução da dívida foi negado pela Justiça. Essa movimentação muda o comportamento da Câmara nos próximos dias? Qual que é a expectativa com relação à conduta do plenário quando esse projeto voltar à pauta? Olha, na segunda-feira, durante as discussões do pedido de parcelamento, de 33 milhões que a Prefeitura deveria estar fazendo aos, então, proprietários da área ali localizada entre as avenidas Engenheiro Luiz Edmundo Coube e a Nações Unidas, próximo ali ao Hospital Estadual, E nós entendemos o seguinte: 33 milhões de reais para pagar uma floresta que serve a não sabemos a quais interesses que serve essa floresta, Essa floresta, ela não é uma floresta, quer dizer, ela não é uma área de preservação permanente como uma floresta, Mas ela é uma área que está localizada numa região importante da cidade, urbanizada, bem urbanizada, e que em 2008, quando da aprovação do plano diretor, foi colocada essa área, como outras, como sendo uma área de interesse ecológico, chamada área. E essa área, então, ela impediria os antigos proprietários dessa área de empreenderem. E na época foi dito que eles teriam interesse em empreender ali apartamentos, como outros empreenderam. Tem um MRV, assim, num terreno que fica de costas a essa floresta, Então, esses proprietários se sentiram, na verdade, lesados, porque onde eles iriam empreender estavam restritos a não poder fazer mais nada, nesse sentido, naquela área. Nós até podemos entender isso, Lidiane, mas alguém teve a brilhante ideia de dizer, olha, aqui agora nós vamos fazer desse espaço aqui uma floresta urbana, sem pensar nas consequências. Então, está no plano diretor de 2008, é uma lei, E os proprietários moveram, então, a ação e a Prefeitura perdeu. Foi perdendo, e o valor dessa área, está super valorizado, em 200% o metro quadrado. Então, chama muito a atenção como esse processo foi chegando até o ponto dessa área estar super valorizada dessa forma, Da Prefeitura perder em todas as instâncias possíveis, E agora, o que nos resta aqui na Câmara ser a discussão de como fazer o pagamento, que verbalmente foi negociado com estes proprietários o pagamento em 4 parcelas, que seria algo aceitável, 4 parcelas. Nós não temos de onde tirar 33 milhões. Nós não temos investimentos a serem feitos de 33 milhões. Então, fala assim, nós vamos parcelar em 4 vezes. Então, o prefeito paga agora uma parcela, no próximo ano ele paga mais uma parcela, e o próximo prefeito paga mais 2 parcelas e resolvemos o problema. Não é algo aceitável. Nós estamos falando de 33 milhões que poderiam ser destinados a equilibrar graves problemas que nós temos no município. Com 33 milhões se faz bastante coisa importante, E não manter uma área ali no meio da cidade chamada de floresta urbana.
é algo assim que chama muito a atenção. Então, quando nós pedimos o sobrestamento, nós pedimos por uma única sessão, porque havia essa possibilidade de ter um julgamento antes da sessão que virá na próxima segunda-feira e que talvez pudesse retroagir todo o processo, quer dizer, a prefeitura nem dever nada aos proprietários, né? Porque há um entendimento de que quando se trata de questões ecológicas, o poder público tem dever, mas a sociedade também tem o seu dever. Né? Então, existia uma certa esperança de que isso pudesse vir a acontecer. E como o pagamento está previsto para o dia 6 e a nossa sessão é no dia 3, seria possível ainda nós aprovarmos em primeira e segunda discussão esse parcelamento. Porque não ganhando a ação, o que acontece? O pagamento vai ter que ser feito. O pagamento tendo que ser feito, ou vai ser feito da forma como foi negociado verbalmente, ou vai ser feito integralmente. Não sei com que dinheiro vai pagar integralmente, né? E não pagando integralmente, nós corremos sérios riscos de termos aí recursos que vêm destinados, né, pelo Fundo de Participação dos Municípios, sendo aí retirado, enfim. São discussões que vêm na sequência, né, do que pode vir a ser um problema ainda maior do que a condenação de pagar os 33 milhões. Então, é uma discussão muito séria, né? O Ministério Público, a semana passada saiu uma notícia de que o Ministério Público se debruçou sobre essa questão da floresta urbana no sentido de procurar se há dolo no processo, né? Então, assim, foi feita uma perícia para saber o valor do metro quadrado daquela área, que foi, na verdade, considerado uma avaliação por metro quadrado e não numa área total, porque quando você fala em lote, você fala de uma valorização diferente de quando você fala de uma área, uma gleba, né? E então poderia haver falhas desde aí, né? Poderia haver falhas, por exemplo, no próprio trâmite dentro da prefeitura na área dos negócios jurídicos. Poderia haver falhas outras ainda, né? Nós podemos falar aqui que pode ter havido falhas, inclusive do executivo, pelo seu gestor maior, pelo próprio prefeito. E ainda há situações de se investigar a quem interessa tudo isso. Né? Então, por exemplo, são duas pessoas que são donas daquela área. Eu não conheço ninguém que conheça os donos daquela área. Já perguntei para muita gente que vive aqui há muitos anos, que são tradicionais da cidade, quem são essas pessoas? Ninguém conhece. Né? Então, saber desde quando tem aquela área, né? Como se sentiram tão lesados, porque se empreendessem ali 33 milhões, jamais chegaria, né, para esses proprietários da forma como vai chegar agora. Então, é algo assim que mexe muito e nós estamos aqui numa posição de que, além deste processo, nós podemos receber outros. Então, isso pode gerar um precedente que para uma cidade como Bauru, que tem, além desta, outras áreas como esta, e além de áreas como essa, nós temos outras áreas de preservação, nós temos as áreas de proteção ambiental, que são grandes áreas, né? Que nós já tivemos no passado algumas ameaças, inclusive, de que se não fossem feitos os planos de manejo, né, que estão aí sendo feitos com demora de conclusão e que as pessoas podem sim mover ações contra a prefeitura e ganhar, como neste caso agora dessa floresta urbana, os proprietários estão vencendo a ação. Então é muito sério, né? É muito sério. A responsabilidade nossa é muito grande. Nós temos que levar essa situação até o limite do que é possível ser feito. Então, assim, nós estamos trabalhando aqui na Câmara, nós estamos trabalhando, conversando com o Executivo, porque nós não imaginávamos que já tinha se esgotado
tudo que pudesse ser feito dentro desta mesma ação, né? Então, na segunda-feira nós tivemos, depois da sessão da Câmara, uma reunião, né, com o secretário de Negócios Jurídicos e a Procuradora-Geral do município, né, no sentido de que nós precisamos encontrar um caminho. Todo mundo entende que é importante encontrar um caminho. E nós temos agora uma reunião com o Ministério Público. Nós temos que encontrar um caminho. A minha sugestão na segunda-feira foi, não vamos dar essa possibilidade agora, porque se a gente dá também a possibilidade de parcelamento em 4 vezes, os advogados da parte interessada, né, na indenização aí dos 33 milhões, junta lá no processo em Brasília, olha, a Câmara já aprovou, tá em 4 vezes, tá tudo ok para o município, já tá ok, né? Então, ficaria ainda mais difícil a gente conseguir qualquer coisa nesse sentido, né? Da gente ter aí uma negativa de que esse processo estivesse aí com algum problema lá desde o início, que foi isso que foi alegado agora, né? Kiara, só para contextualizar, com uma audiência pública que a gente teve na última terça-feira, nessa semana, de prestação de contas dos primeiros 4 meses desse ano das secretarias municipais, foi apresentado um aumento de despesa maior do que o aumento de receita nesses primeiros 4 meses. O aumento de receita foi de 7%, o aumento de despesa 11%. Além dos gastos e das despesas com o combate à epidemia, a superepidemia de dengue nesse início do ano, outra preocupação que foi discutida na audiência pública foi a questão dos precatórios. A primeira parcela seria no valor de 6 milhões e 600 mil, segundo o secretário de Finanças disse, tanto na audiência como na reunião na segunda-feira após a sessão, já existe uma reserva de 5 milhões. E a pergunta que fica, além do impacto desses 6 milhões agora para os próximos anos, isso foi apresentado, isso foi discutido? Não foi apresentado. Não foi apresentado. E não tem de onde tirar. Vai tirar de onde não tem recursos. Então, assim, vai tirar de investimento, porque custeio não tem como tirar. Vai tirar como de custeio? Quer dizer, custeio entra aí aquilo que é estritamente necessário para a prefeitura e os serviços todos que são oferecidos pela prefeitura continuarem funcionando. Né? Investimento é uma obra, uma ampliação, uma coisa que você vai fazer além daquilo que nós já temos, que são também considerados importantes, porque a cidade está crescendo, o número de habitantes aumenta. Então, assim, os serviços também têm a sua ampliação naturalmente, na educação, na saúde principalmente, né? Na área de infraestrutura, não tem jeito. É natural que algum investimento tenha que ser feito. Agora, vai tirar 33 milhões de onde? É muito dinheiro, nós não temos isso. Então, o menor dos problemas agora é a gente discutir assim, de onde vai tirar? Vai ter que tirar de algum lugar. Essa aqui é a história, se tiver que pagar, vai ter que tirar de algum lugar. E as pessoas de Bauru serão prejudicadas, né? A questão é, existe alguma possibilidade ainda que possa minimizar essa indenização, quer dizer, se comprovar que o valor que foi lá no começo da ação colocado, né, que nós entendemos de uma supervalorização de 200%, existe alguma possibilidade de a gente ajustar isso? Existe alguma possibilidade, né, de não existir todo esse processo, ser considerado ainda falha de processo e o processo retroagir a 0 e ter que se começar tudo de novo? Existe alguma possibilidade de a gente devolver essa área para os proprietários sem ser considerada floresta e empreendam? Façam o que quiserem com a área, porque eu, se sou prefeita, eu já tinha devolvido há muito tempo. Antes de qualquer outra coisa, já tirava do plano diretor e falava assim, olha, isso daqui é um problema, os proprietários estão movendo uma ação. Isso daqui não serve para Bauru, isso não agrega a Bauru, isso prejudica a Bauru. Eu vou manter uma floresta que custa 33 milhões e eu vou tirar de onde não tem para manter a floresta intacta lá, porque é uma floresta que não serve aos proprietários e para Bauru serve de preservação. Que tem gente aqui em Bauru que acha uma maravilha essa preservação, a 33 milhões. Então é uma insanidade tão grande, que nós vamos agora buscar alguma alternativa que alguém possa entender
que a gente está falando de um prejuízo enorme para Bauru e que vai gerar precedentes. Atrás desse nós teremos outros. Então, ou a gente vai resolver isso agora, ou, Lidiane, nós vamos ter um problema enorme a curto, médio e longo prazo na cidade de Bauru. É muito sério. Vereadora, você também trouxe para a discussão aqui na Câmara nessa semana a mudança, né, com o fim da cobrança da TUF, que era a taxa única de fiscalização dos estabelecimentos. Agora são várias taxas cobradas para finalidades específicas dessas empresas, desses empreendimentos. O secretário de Finanças admite problemas de enquadramento. Você tem recebido muita reclamação, muito retorno de empresários. Qual é o melhor caminho para essa discussão nesse momento? Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei, não tem jeito. Porque o que aconteceu? Quando foi instituído a TUF, lá em 2009, se eu não me engano, 15 taxas foram, na verdade, concentradas em uma única. Né? Então, algumas pessoas que, na verdade, tinham um valor muito significante, tiveram que pagar um valorzinho um pouquinho maior, tal, mas eram valores, né, que de um certo modo eram aceitáveis. O que aconteceu agora é que dessa TUF, né, então de 15 virou uma. Agora pegaram essa única taxa e dividiram em 3. Por quê? Foi colocado como inconstitucional a cobrança de uma taxa por serviços que não são feitos. Então, quando a gente fala de taxa, a taxa tem a sua especificidade. É por um serviço que está sendo prestado diferente de um imposto, que o imposto é no geral. A taxa não. Então, por exemplo, agora dividiu a taxa da TUF em 3. Em serviços que são da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde. Então, o secretário explicou o seguinte, que ele pediu para que as secretarias passassem o valor do custo do serviço de fiscalização, porque é uma taxa de polícia, de fiscalização. Então, quanto custa para a Secretaria de Saúde ir num estabelecimento, fazer a fiscalização da área da saúde? Ah, é baixo risco, baixo risco, alto risco. Vamos calcular por metro quadrado. Fizeram uma composição por metro quadrado. Então, assim, se é baixo risco, custa tanto, se é alto risco, custa tanto. O que aconteceu? Nós tivemos, por exemplo, e aí eu trouxe alguns casos na sessão da Câmara. Nós tivemos, por exemplo, olha que situação, um proprietário de uma clínica geriátrica. Ele precisa ser fiscalizado pela saúde. Ele pagava R$200 pela clínica dele, que tem 250 metros quadrados. Pequenininho, 250 metros quadrados. A taxa chegou para ele a R$2.200. Então, assim, não é a taxa, é mais essa taxa. Porque taxa nós temos várias, né? A gente paga pela iluminação, a gente paga imposto, a gente paga tudo. Então, de 200 para 2.200, como é que a gente justifica para a pessoa que nos procura que pagava 200 e agora vai pagar 2.200? Que serviço é esse de fiscalização que a Secretaria de Saúde está prestando que custa R$2.200? Quantos dias a pessoa vai ficar lá fiscalizando? 250 metros quadrados. Então, não cabe você calcular o custo de um serviço de fiscalização nesse valor. Não existe isso. A pessoa vai passar por lá, né? Em uma hora vai avaliar tudo, vai emitir um documento que custa R$2.200. Então, um posto de gasolina que é fiscalizado, por exemplo, pela CETESB, a mesma história, já paga por uma fiscalização e paga também uma fiscalização para a prefeitura, nas mesmas condições. Ah, o teto é 2.200, só não subiu mais porque o teto é 2.200. Porque se fosse calcular por metro quadrado e não tivesse o teto, ia ter estabelecimentos pagando aí mais de R$8.000 com certeza absoluta. Então, assim, tentaram ajustar, mas na hora de fazer o cálculo do custo, erraram. Então, para nós aqui, quando chegou o projeto, chegou de uma maneira de que, olha, é o justo, porque quem precisa da fiscalização da saúde não precisa da Secretaria de Meio Ambiente ou da de Planejamento, vai pagar só o da saúde. E veio um absurdo de valores, né? Então, chocou muita gente. Nós não temos as justificativas, só tem como a gente ajustar isso se mexer na lei. Então, nós estamos esperando aí que algum questionamento mais sério seja feito na prefeitura e que essa cobrança agora seja revista imediatamente.
né? Mas nós temos os casos das pessoas que já até pagaram, né? Então, o ajuste precisa ser imediato. Nós conversamos com a Secretaria de Finanças, nós conversamos com a Secretaria de Negócios Jurídicos, né? Tudo caminha para que seja regularizado agora o mais rápido possível. Mas, de qualquer forma, é um problema sério, porque a taxa foi instituída no final do ano passado, de maneira a toque de caixa, como sempre, né? O projeto veio para ser aprovado até a última sessão de dezembro, que acontece sempre no meio de dezembro, né? Então o projeto ficou na casa por volta de 15 dias, então foi um tempo assim insuficiente para que se fizesse uma avaliação mais aprofundada, como é o caso de instituição de taxas. Então os vereadores acreditaram naquilo que foi apresentado. E na apresentação não foi colocado, por exemplo, de que ao se mudar essa taxa, que é uma taxa que tem uma importância muito grande, inclusive para os contadores, que são as pessoas que cadastram os estabelecimentos, e esses estabelecimentos, na verdade, tem todo esse cálculo feito em cima desse cadastro que o contador faz, que também não foi informado, como foi quando foi criada a TUF. Quando foi criada a TUF, foi discutido com o OAB, com o Sindicato dos Contabilistas, com o CADEM, né? Então, foi amplamente discutido. Dessa vez, não. Então, eles alegam que contadores fizeram o cadastro errado. Mas se fizeram errado, é porque não foi feito a discussão da forma que deveria ter sido feita. Então, é um problema de toda a ordem. E, na minha opinião, não tem jeito, tem que mudar essa lei, né? E a gente espera que neste momento a prefeitura consiga resolver o problema de todos estes que estão fazendo a reclamação, de alguma maneira, porque não tem justificativa para se alterar o valor de uma taxa como essa, né, de um ano para outro. Nada subiu tanto. Kiara, só para a gente amarrar a nossa entrevista, eu gostaria de falar agora sobre educação, que é um assunto que você domina, aproveitando a audiência pública nessa semana aqui na Câmara, que vai discutir a violência nas escolas. Foram noticiados há cerca de um mês casos de agressão na escola tradicional da cidade, que é Ernesto Monte. A diretora regional de ensino deu uma declaração dizendo que foram casos isolados, mas que as pessoas já tinham sido identificadas e que providências estariam sendo tomadas. Você ventilou a intenção de fazer uma série de visitas a escolas públicas do município, das redes estadual e municipal, para verificar em loco como está a situação. Eu te faço duas perguntas. A primeira, são de fato casos isolados? E a segunda, existe a possibilidade de intermediar um convênio entre a educação e a saúde para que psicólogos na área escolar possam fazer orientação e acolhimento desses jovens? Eu acho que, assim, existe uma preocupação, de um modo geral, dos educadores com relação à necessidade de psicólogos atuarem dentro das escolas. Isso é geral, não é escola municipal, estadual ou privada, não é uma situação de escola de educação infantil, fundamental, 1 e 2, média ou superior, é uma situação de todos. É uma situação de todos. Então, essa necessidade, eu acho que ela precisa ser amplamente discutida. Então, o psicopedagogo, né, nas particulares, está muito presente, em todos os níveis de ensino. No município, da outra vez que eu estive na Câmara, que eu fui vereadora, eu cheguei a colocar, inclusive, no plano, né, que a gente teria que fazer um esforço para estar contratando psicopedagogos, fonoaudiólogos, dentistas, que esses profissionais estivessem dentro das escolas, porque do meu ponto de vista, acaba colaborando demais com as famílias, estando dentro da escola. Então não é só com a gestão da escola, com os professores, mas ela transcende. Ela vai realmente atender a uma necessidade da criança e a uma necessidade dessas famílias que encontram na escola o ambiente mais adequado para estar fazendo encaminhamento e também o mais acolhedor, porque às vezes a família leva a criança para a escola de manhã e vai buscar no final da tarde e a família toda está trabalhando. Então a escola acaba abraçando algumas situações que implicam diretamente no aprendizado da criança,
mas que também implicam na vida da criança, na vida social da criança. Então, eu estou falando de criança, mas não é o caso de criança, é o caso de crianças, de jovens, de adultos. A escola é um ambiente facilitador para que a gente encontre caminhos para resolver problemas da sociedade. E esse é um problema sério, né? Quando a gente vê jovens falando, agredindo, ameaçando e causando terror nos colegas de sala, nos professores, na direção, nos familiares dos alunos, isso é um problema social. Nós não estamos falando de um problema especificamente de dentro da escola, não. A gente teve casos aí que assustaram por demais, né? A gente não ouvia falar que no Brasil a gente tinha casos de violência, das pessoas chegarem atirando dentro da escola, e nós tivemos. Então, tudo hoje traz uma insegurança, porque a gente acha que agora está próximo da gente. Pode acontecer. Então, quando a gente tem uma situação dessa acontecendo numa escola tradicional, da importância que é o Ernesto Monte para Bauru, com profissionais extremamente capacitados, que sabem lidar com jovens e que se sentem desamparados, a gente precisa olhar o que está acontecendo, né? Então, por mais que a gente diga, olha, está tudo à disposição, nós temos lá as pessoas que fazem a supervisão dos alunos fora do horário da aula, né? Então, no intervalo, na entrada, na saída, tem pessoas lá. Se essas pessoas não estão dando conta, a gente precisa entender que precisa ter outras pessoas. Não são as mesmas pessoas, são outras pessoas. E no meu ponto de vista, a gente precisa do psicopedagogo dentro da escola. Então, essa é uma demanda que eu vou estar discutindo com cada uma das escolas estaduais, e aqui em Bauru nós temos 51. Então, são muitas escolas que nós vamos estar visitando, né? No município, nós já fizemos visita nas escolas municipais de ensino fundamental, nós já visitamos todas, e não nos foi apontado nenhum problema de violência. Então, assim, as do município, a gente sabe que tudo que está acontecendo assim, de dificuldade, a gente sabe dos encaminhamentos. Mas no estado a gente quer fazer essa visita porque nós entendemos que seja possível encaminhar ao governo do estado de uma outra forma, né? E quem sabe a gente tenha um ganho de um profissional como esse dentro das escolas, né? No município nós não temos o psicopedagogo, né, contratado para a escola, né? A gente tem um psicólogo na saúde, mas nós não temos um psicólogo na escola, né? É como fonoaudiólogo nós não temos na escola, nós temos na saúde, né? Então, quando precisa de alguma coisa, a educação encaminha para a saúde. E, na verdade, de muito tempo, nós entendemos que esses profissionais têm que estar dentro da escola. É um profissional da educação, né? O psicopedagogo é um profissional da educação e tem que estar dentro da escola. Então, nós vamos fazer todo um encaminhamento nesse sentido, como temos feito já com relação ao transporte escolar e com relação ao atendimento de saúde também, através de convênio pela própria educação, né? Então, essas são demandas assim, que não são demandas municipais, né, Lidiane? Mas a gente se sente na obrigação de estar encaminhando para o Estado também essas situações que são demandadas pela própria cidade, né? Não importando se é uma demanda que o prefeito vai resolver, uma demanda que o governador vai resolver, mas a gente quer encaminhar e a gente entende que o caminho e o momento talvez seja esse mesmo. Bom, esses são os apontamentos e as cobranças da vereadora Chiara Ranieri, do DEM, aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereadora, obrigada pela presença. Eu é que agradeço, Lidiane, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Bom, este programa é o espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense. Você acompanha pelos nossos canais da TV e Rádio Câmara e pode acessar também na íntegra pelo YouTube. Procure o nosso canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.